Oi, pessoal, tudo bem? Mais um dia de design em rede e o nosso convidado de hoje é Edson Coutinho. O Edson é publicitário, designer e ele é o coordenador de tendências de design de uma grande rede varejista de móveis e acessórios para casa. Ele vai conversar hoje com a gente sobre tendências de consumo durante a pandemia. Vem com a gente! Conta pra gente, Edson, como é que você está percebendo, né, esse momento, né, pandêmico e o consumo na área de móveis e acessórios? Conta um pouquinho pra gente. O meu recorte é bem da casa, e a casa foi uma das áreas que mais sofreram transformações, vamos dizer assim, durante a pandemia. Eu acredito que a gente está numa terceira onda, com perdão da expressão, em relação às transformações. Eu acho que primeiro foi o improviso, né? E isso trouxe... vamos botar o computador na mesa da sala, porque eu vou ter que trabalhar agora home office, eu não posso ir para o escritório, as crianças estão aqui, não sabe como é que vai ser a educação à distância, então foi tudo um improviso. Depois teve uma pequena adaptação, não, aqui está ruim, porque eu também preciso fazer as refeições, então eu vou arranjar um cantinho para montar o meu home office. E aí surgiram expressões como cloffice, se você botar o office dentro do armário, ali perto, como se fosse no closet, ou o office da varanda, o office de tudo quanto era lugar. E aí foram se perceber também, as pessoas começaram a notar que, assim, não, mas se eu estou passando todas essas horas neste ambiente, ele precisa ser melhor para mim. Eu não posso estar exprimido num cantinho, eu tenho que ter boa iluminação, tenho que ter ergonomia, né? E aí são sempre questões que o design tenta solucionar, né, com os seus projetos. E aí eu acho que sim, agora é realmente a fase da transformação, aonde que produtos novos estão sendo necessários para que essa casa funcione, essa nova dinâmica. A casa ela veio nos últimos anos se tornando um lugar mais de lazer e de descanso. E agora ela inverte completamente. Aqui agora todas as ações vão acontecer dentro de casa. Você vai fazer o seu lazer, o seu descanso, você vai trabalhar, você vai estudar, você tem as tarefas domésticas, você vai fazer exercícios. Então ela virou academia, ela virou escritório, ela virou tudo. E esses ambientes que estavam sofrendo diminuições de área de metro quadrado, né, porque funções poderiam ser terceirizadas, você poderia ter a lavanderia do prédio, a academia do prédio, agora se volta para dentro de casa novamente. Então, isso traz novos desejos e novos problemas também. Se você fez um downsize, se você foi para um apartamento menor e agora você tem que fazer todas essas funções, os seus móveis vão ter que ser multifuncionais. É uma palavra um pouco desgastada, mas vai para além da performance. Eu costumo dizer que a forma e função que a gente trabalha bastante no design virou personalização e performance, num mergulho um pouquinho mais profundo. Falando mais da performance, que é o que a gente estava explicando agora, por um exemplo, estão surgindo projetos em que você tem uma poltrona, meio estilo pavão, como a cadeira do painho, em que você desce o encosto, ele vira um tampo de uma mesa de uma refeição de 4 lugares, por um exemplo. Né? Sofás, baús, né? Porque os sofás eles estavam utilizando o seu espaço para ser retrátil, para você ver televisão, para essa dupla função, né? Do estar e do relaxar, mas você percebe que, além do estar e do relaxar, você vai precisar guardar, por exemplo, material de ginástica, seus pesos, cordas e etc. Então, passam a haver outras necessidades que estão acontecendo nesse momento que vai influenciar essa casa do futuro. O mercado imobiliário também está passando por isso, né? Vários empreendimentos que faziam toda essa terceirização, como eu falei, né? Você deixava o mínimo acontecer dentro da casa e tudo que é uma relação mais social fora da casa estão revendo. Então, mesmo apartamentos de metragem menores começam agora a serem repensados nas suas plantas para incluir, por exemplo, lavanderia, um espaço de entrada onde você possa tirar o sapato, que não era um hábito do brasileiro, isso com certeza vai ficar para fora da pandemia. Então, por exemplo, desenvolvimentos e vendas de chapelaria, sabe, mancebos, sapateiras, todos esses móveis que estavam em desuso, né, eles voltam agora com uma outra roupagem, com outras funções. Então, por um exemplo,
televisões, né? A gente sabe a evolução que teve em todo esse mercado tecnológico, mas a gente também estava falando da internet das coisas. Só que com a pandemia, além da sua Alexa, você vai precisar de uma tela grande, porque naquela tela não é só mais um entretenimento. Você vai utilizar aquela tela para trabalhar, você vai utilizar aquela tela para fazer exercícios, para você ver um vídeo no YouTube, para assistir um tutorial, para você cozinhar. Então, é como se você tivesse uma outra dimensão em algum lugar da casa, né, em que tudo se passasse ali, reuniões em família, festas, e aí quanto maior a tela, melhor você vê as pessoas, melhor você interage. Então, a gente prevê que o espaço da televisão, não mais como sala de televisão, nem a sala de estar separada, vai se criar um novo espaço com necessidades de mobiliários diferentes também, para essa multifunção. E aí, na parte da personalização, a gente passou muito tempo em casa, continuamos passando. E quanto mais a gente olha, mais a gente tem vontade de mexer, de mudar. Aí começa a gente perceber e realmente refletir se aquela casa nos retrata, né? Se aquilo fala com a gente. E aí você tem todos os aspectos emocionais, né? De memórias afetivas. Então, objetos colecionáveis, pequenos artesanatos, produções independentes, isso tudo está bombando novamente. Então, o Brasil está passando por um momento muito complicado de mercado, que a gente pode falar um pouquinho depois, mas que está abrindo também para os designers a possibilidade de repensar a performance do produto, não somente para a função final dele, mas o seu pós-consumo, da onde veio essa matéria-prima, que a gente fala muito de sustentabilidade, mas isso agora inserido num outro contexto, no contexto da performance, eu vejo muitos designers fazendo upcycling com uma cara completamente distinta daquela em que eu quero valorizar que aquela matéria-prima foi reaproveitada. Não, eu estou realmente criando algo completamente novo, com aquilo que eu estou reaproveitando, com múltiplas funções, e eu tenho um descarte adequado para aquilo. Né? Então, é uma performance circular muito importante, porque a gente também aprendeu a viver com menos. Né? Marie Kondo e tantos outros fenômenos, e principalmente a redução das áreas, dos metros quadrados e a mudança das mídias, né? Você não precisar mais distante para livros, apesar de que eu adoro um livro de papelzinho mesmo. Eu também. Mas, efetivamente, você pode ter, né, um gadget para ler seus livros, músicas, enfim, está tudo na nuvem. Você realmente não precisa de muito mais coisas. E a gente aprendeu a viver com menos, mas agora também a gente está direcionando esse desejo dos objetos e os seus signos, né, e significados para uma coisa mais afetiva dentro da casa. Né? Então, a personalização, o eu, né, e é o que aquilo vai servir para mim, né? Como eu vou utilizar aquele espaço. Tem muita coisa bacana sendo estudada por designers do mundo inteiro, e eu acho que tem bastante transformação a caminho mesmo no mercado. A pandemia ela causou uma crise econômica natural, mas ela causou umas outras crises que são mais duradouras do que a própria pandemia. Por exemplo, a crise de matéria-prima. As matérias-primas, como o consumo ele teve uma baixa mundialmente, parou-se de produzir matérias-primas. E eu falo de tudo: aço, têxtil, madeira, o que você imaginar, houve uma redução da sua produção porque a demanda diminuiu. E não houve um investimento também, né, em se produzir. Quando as economias começaram a voltar em ciclos, né, pelo mundo afora, aí houve um certo boom de consumo, um pouco por um desejo da necessidade de viver, né, de se transformar, e outros planos também que foram sendo adiados. Né? Então, havia ainda uma demanda reprimida. E isso aconteceu que, então, houve um excesso de demanda por essa matéria-prima no mundo inteiro, e aí virou um leilão. Os países mais ricos conseguem a matéria-prima para si, né? Você põe no mercado brasileiro, é uma situação mais crítica ainda, a gente tem uma moeda muito desvalorizada, a moeda que mais desvalorizou durante a pandemia, ou seja, qualquer comprador estrangeiro, seja em euro ou em dólar, o dinheiro dele vale muito aqui. Então, a matéria-prima nacional foi quase toda exportada. Quase todo o algodão do Brasil foi exportado, quase todos os minérios sobrou nada para o mercado interno, que também teve um certo boom de uma pequena retomada de consumo que a gente teve, principalmente no ano passado. Né? Então,
Isso nos leva a um mercado em que a matéria-prima é super escassa e muito cara, né? Então, o que vai gerar um comportamento de consumo, de certa forma, um pouco mais consciente, porque as coisas vão estar mais caras nos próximos meses. É quase irreversível, né? A gente tem que achar soluções. É um problema que vai se perdurar por muitos meses ainda. Eu acredito que alguns anos até se isso se estabilizar. E a partir do momento que as coisas ficam mais caras, você vai realmente pensar, eu preciso desse produto, mas se eu vou comprar tem que ser o que eu amo. Não pode ser só aquele que dá certo, entendeu? Então ele tem que ter personalização e ele tem que ter performance. A gente, poxa, super agradece assim, esse seu compartilhamento de tantas informações interessantes e relevantes, né, para quem está aí no mundo do design, entrando no mundo do design, ou quem já está, quem produz, né? Obrigada Obrigado mesmo. você. Agradeço o convite.